Então, boa noite, queridos irmãos e amigos. Com muita felicidade hoje, vamos fazer algumas reflexões. E o título dessa reflexão, desta noite, se chama Esperança. E os livros utilizados para hoje foi o livro Vinha de Luz, lição 75, Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Boa Nova, capítulo 8, Bom Ânimo, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas pelo espírito Irmão X ou Humberto de Campos. E por fim, também utilizamos o livro Estudos Espíritas, capítulo 15, Esperança, sendo esse livro a psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bom, quando a gente fala em esperança, muitos nomes, muitos personagens nos vêm à cabeça, porque é um tema recorrente. E principalmente no cristianismo, a gente tem muitos exemplos de pessoas, de nomes, exercendo essa tão linda virtude que é a esperança. E na noite de hoje, então, a gente rememora o exemplo de um desses nomes do cristianismo primitivo. Que quando falamos em esperança, geralmente lembramos desse tão importante discípulo de Jesus, que talvez para muitos ainda seja desconhecido. Hoje, na reflexão desta noite, vamos falar sobre o discípulo ou apóstolo Bartolomeu. Esse importante nome do cristianismo primitivo, ele tem muitas coisas a nos dizer sobre a esperança, muitas lições a nos ensinar sobre essa virtude tão linda que é a esperança. Apesar, então, de Bartolomeu ser um importante discípulo da seara de Jesus e acompanhar Jesus em cada detalhe das suas pregações, de seus ensinamentos, Bartolomeu ainda era extremamente triste, extremamente deprimido com a vida. E foi em uma dessas noites, onde Jesus recém tinha terminado de fazer as suas tarefas, foi na casa de Simão Pedro, que Jesus viu uma ótima oportunidade para ter um diálogo, para ter uma conversa com esse seu discípulo tão amado. E Bartolomeu expôs ao Mestre Jesus todos os motivos por que se sentia angustiado. Ele falava, então, que apesar do Evangelho trazer esperança e consolação na sua vida, ainda na passagem, que Jesus nos fala sobre várias moradas na casa do Pai, ele se sentia com esperança através dessa boa nova de Jesus. Porém, apesar de todas essas felicidades que o Evangelho trazia para a sua vida, ele ainda tinha uma tristeza muito grande que o abalava. Ele era extremamente deprimido. E explicou para Jesus que todas essas coisas que acontecem no mundo, todos os crimes, todos os homens que estão do lado das ambições, todo o desengano também que várias pessoas são, todo o desengano que várias pessoas são submetidas todos os dias. Todas essas coisas formavam um fantasma pesado em sua alma que trazia tristeza. E quando a gente olha todos os questionamentos que Bartolomeu teve com Jesus, muitos deles talvez a gente tenha tido. Que apesar de conhecermos a vida de Jesus, apesar de conhecermos a sua mensagem, hoje em dia, a mensagem de Jesus na sua essência, através do Espiritismo, ainda nos sentimos tristes, ainda nos sentimos deprimidos, apesar de conhecermos a mensagem de Jesus. Talvez os motivos que nos tragam todas essas tristezas
sejam os mesmos que traziam essas tristezas para Bartolomeu. Talvez a gente sinta triste vendo os noticiários, talvez a gente fique triste vendo toda a situação do mundo que parece se encaminhar para algo que não tem mais jeito. E aí Jesus esclarece Bartolomeu que apesar, né, o evangelho significa boa notícia, nenhuma boa notícia veio trazer angústia, tristeza. Pelo contrário, uma boa notícia traz bom ânimo. Uma boa notícia traz novidades, traz o refazimento do nosso ânimo, da nossa esperança e da nossa fé. E apesar de tudo isso, né, infelizmente ainda hoje a gente fecha os olhos para todas as belezas do mundo. Infelizmente ainda a gente valoriza coisas para satisfazer os nossos desejos egoístas, também muitas vezes a satisfação puramente orgulhosa do nosso corpo. E talvez se esquecemos de todas as belezas do mundo que podem refazer a nossa fé e a nossa esperança. Por mais que conheçamos o Evangelho, a Boa Nova de Jesus, ainda não fizemos a morada dessa boa notícia nos nossos corações. Porque uma vez que o Evangelho faz morada em nossos corações, essas lições nos fazem preencher a nossa vida, passamos a encontrar a fé, a esperança em todas as belezas que rodam o nosso mundo. A natureza, por exemplo, quando sentimos o perfume das flores e contemplamos também a beleza das árvores, das vegetações, de muitos animais. E também, às vezes, quando observamos as estrelas de noite, quando Santiago é muito privilegiado, porque de noite, se a gente olhar para o céu, a gente vê várias estrelas cintilando, a lua brilhando firme. Também, não apenas observando o mundo físico, mas às vezes uma conversa com um amigo querido, com um familiar, e também numa atitude de prece, agradecendo a todas as oportunidades, todas as experiências que passamos, por mais difícil que todas elas representam. Nessas coisas simples, conseguimos encontrar a renovação da nossa fé, da nossa esperança. Bom, e voltando então agora ao diálogo com Bartolomeu, né, e Jesus, mesmo depois dessa conversa com Bartolomeu, de Bartolomeu e Jesus, ainda Bartolomeu se sentia angustiado. Sentia que vários questionamentos floresciam de sua alma. E como foi dito antes, talvez todos esses questionamentos a gente já tenha nos passado pela mente. Mas dessa vez a pergunta de Bartolomeu foi bem ímpar, foi incisivo, foi direto ao ponto. Bartolomeu então pergunta ao mestre se o evangelho exige de nós que nos mantenhamos sempre fortes e confiantes. E então o mestre, como divino psicólogo que é, soube reconhecer em seu discípulo todos os males que vinha por trás dessas perguntas, desses questionamentos. Então Jesus responde com uma linda frase. E essa frase também serve para nós. Serve-nos de resposta a muitos dos questionamentos que temos e que se assemelham com os questionamentos de Bartolomeu. Jesus então responde a esse questionamento, né, se o evangelho exige que nos mantenhamos sempre fortes e confiantes. Jesus nos diz, e diz para Bartolomeu, na verdade, primeiro, mas também nos fala a nós, que a verdade não exige, transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. E com essa resposta de Jesus, fica claro que a alegria,
a esperança e a coragem são traços nossos, de cristãos que somos. Uma vez que já conhecemos a Boa Nova, já conhecemos todo o que vem por trás dessa boa notícia, que é esperança, consolação, coragem, uma vez que uma boa notícia não traz uma aflição, uma angústia. Pelo contrário, uma boa notícia traz uma boa notícia, uma alegria, uma felicidade. Então, Jesus e Bartolomeu continuaram a conversa e ainda, né? Bartolomeu também faz a seguinte pergunta, que também tenho certeza que muitos de nós já fizemos essa pergunta. Mas e quando o mundo parece ser adverso conosco? Ou até mesmo quando todas as nossas lutas parecem ser contrárias a nós? Quantas vezes nos questionamos assim? Quantas vezes tentamos tomar uma atitude diferente, mas ao mesmo tempo pensamos, para que eu vou fazer diferente se o mundo todo é o contrário do que eu faço? Ou para que fazer algo diferente se tudo está contra mim? Para que fazer algo diferente se o que eu fizer não vai mudar nada, as coisas vão continuar da mesma forma? Sempre, às vezes, nos fazemos esses questionamentos. Por que eu vou mudar se a minha mudança não vai fazer diferença no mundo? Às vezes a gente se sente, talvez com isso, com essas desesperanças, e talvez a gente encontre no mundo uma fonte de aflição, e talvez a gente não espere que, sendo diferente, possamos fazer algo diferente para mudar. Mas aí a gente se questiona e pensa, será que todas essas adversidades que o mundo passa, que a gente passa, não são um convite para a gente? Será que o medo, os crimes, a violência, as más notícias que predominam e dão manchete, toda aflição por um emprego, toda ansiedade por várias coisas que nos afligem, será que tudo isso não é um convite? Sim, um convite para que a gente exerça o amor, que a gente exerça o bem. Talvez essas adversidades sejam um grande convite para a gente agir diferente. E sabemos que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar as nossas atitudes diariamente. Todos os dias podemos nos levantar e nos perguntar e realmente tentar mudar as nossas atitudes, a nossa conduta. E por mais que o mundo esteja conturbado, como ele sempre foi, ainda precisamos da fé, da esperança, para agirmos diferentes. E exatamente como na resposta que Jesus deu a Bartolomeu, que todas essas adversidades que nos encontra sejam um convite sagrado, um convite de amor, para exercermos o amor, o bem, seja em qual lugar nos encontrarmos. Na verdade, se a gente for pensar, tudo é um convite. Tudo é uma escolha para a gente. Ante uma adversidade, a gente tem uma escolha. A gente pode agir com amor ou com ódio. A gente pode agir com adversidade ou pode agir com amor. E é exatamente o diálogo com Jesus e Bartolomeu continuou. Mas, depois desse diálogo, tenho certeza que a vida de Bartolomeu nunca mais foi a mesma. Depois desse diálogo com Jesus, simplesmente todos os fantasmas que figuravam na sua alma foram dissipados. E toda a sua ótica de vida de Bartolomeu mudou. Não passou a mais ver os companheiros, Bartolomeu também era pescador, né? Então, ele não passou mais a ver os seus companheiros como adversários, e sim como companheiros, como amigos. Passou a ver todos aqueles que compravam seus peixes, né? Ele vendia para grandes pessoas que compravam peixe e vendiam nas feiras, não mais como pessoas que extorquiam. Passou a enxergar o mundo com uma ótica
totalmente diferente. Passou a ver o mundo com esperança, sabendo que não podia mudar todo mundo, mas podia mudar a sua ótica, mudar a sua vida, as suas atitudes. Não passou a mais ver o mundo como um campo de batalha ardós, terrível, maquiavélico. Ele passou a ver o mundo como um campo de amor, onde poderia semear o bem todos os dias através de suas atitudes renovadas, logo após aquele diálogo que ele teve com Jesus. Então, a vida de Bartolomeu foi modificada pela ótica, e eu sei que pela nossa ótica, às vezes a gente olha muitas das nossas situações e pensa, poxa, como a vida de Bartolomeu foi modificada, se ele continuou com a mesma vida, ele continuou, mas mudando a ótica, mudando o ponto de vista, Bartolomeu passou a ver o mundo com amor. Mas não a ótica que a gente vê das facilidades, da ociosidade, não, mas com as bênçãos do trabalho, com as bênçãos da renovação. E apesar de tudo isso, o discípulo Bartolomeu aprendeu o que era esperança, ou na verdade foi ressignificado o que ele acreditava por ser esperança, ele conseguiu seguir a sua vida diferente, com uma ótica diferente. Porque o que Bartolomeu passou dali para frente não foi fácil, mas a sua ótica estava modificada. E não obstante a todo o sofrimento que Bartolomeu passou no final de sua vida, Bartolomeu sofreu de um martírio, né? Um desencarne bem doloroso, diga-se de passagem, ele passou. E não, apesar de todo esse sofrimento, depois daquela noite que Bartolomeu conversou com Jesus, ele aprendeu a sentir e a renovar a esperança. Então, por isso, irmãos, Bartolomeu nos é um convite incessante e ainda vivo nos nossos corações para o bom ânimo. E ainda com todo o sentido dessa palavra bom ânimo, a gente tem duas irmãs gêmeas que andam ao nosso lado, que é a fé e a esperança. Por mais que tudo pareça perdido, ainda temos a esperança e a fé nos alentando. Por mais que a noite esteja escura, lá estará a esperança e a fé formando essa claridade incessante e brilhante dentro de nós. Quando tudo aparenta estar perdido, lá está a esperança e a fé para nos dizer que nunca estamos sós, que nada está perdido. Quando o sentimento do abandono surgir em nós, também essas duas irmãs gêmeas vão estar presentes de nós, a fé e a esperança, para nos dizer que não estamos abandonados, que sempre estamos na presença desse amor, desse companheirismo que Jesus, que vive ainda em nós através de Jesus. Então, amigos, a esperança constitui a nossa grande força. E a fé, ela constitui o combustível para a esperança. Pegando um exemplo e fazendo uma analogia, sabem aquelas lâmpadas antigas que precisava abastecer com óleo para ligar? A esperança é como se fosse aquele combustível que a gente coloca na lâmpada para acender. E a chama, né, que ilumina é a esperança. Então a gente precisa da fé como um combustível para a nossa esperança. Mas, como nada são flores, como nem tudo são flores, na verdade, como diriam muitas pessoas, ainda a fé e a esperança, elas apresentam dois adversários. A presunção é o primeiro. A presunção, ela nos faz acreditar que a gente não precisa mais da ajuda de ninguém. E muito menos da ajuda de Deus,
da espiritualidade amiga. E o outro adversário é o desespero, mas aquele desespero que nos conduz à descrença, à dúvida maldosa. A dúvida ela é muito produtiva, a gente sabe, mas tem muitas dúvidas, muitos questionamentos que são mecanizados, são incessantes e que muitas vezes são perniciosos. E por mais que a gente seja atingido por esses dois adversários da fé e da esperança, por mais que sejamos atentados por essas noites e por essas tempestades causadas por esses adversários, quando tudo isso nos atingir, quando o mundo parecer não fazer mais sentido, quando o peso dos títulos se dissiparem, quando os nossos amigos, companheiros e familiares partirem para a grande viagem, não apesar de todos esses momentos difíceis, lá estará a fé e a esperança, reconstituindo, trazendo em nós a paz, o amor e o sentimento de dever. E aí, para findar, então, as reflexões dessa noite, a gente traz duas passagens da codificação. A primeira, então, presente na resposta dos Espíritos, ao item 941, em O Livro dos Espíritos, que nos diz: ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança o faz contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedeceu, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. E a segunda passagem está presente em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, que nos diz: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, irmãos, a fé ela tem uma grande importância na nossa vida e na nossa conduta. Seja, né, na história de Bartolomeu, modificando toda a sua ótica de vida, e seja na nossa, trazendo esse exemplo de Bartolomeu para os nossos dias, para esses nossos questionamentos que nos atingem. E por fim, então, vamos realizar a leitura na íntegra do texto que inspirou essas reflexões, que se encontra no livro Vinha de Luz, na lição 75, intitulado Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto,
A esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, amigos e irmãos, estes eram então as reflexões dessa noite. Desejo a todos muita paz e votos de muita esperança a partir de hoje. Obrigado a todos, que assim seja.